Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Empreendedor, hoje recebendo o nosso colega da TV Economic News, o empreendedor Francisco Pontes, carinhosamente Chico Pontes para os amigos, né? Que comanda na nossa TV o Log News, um programa de grande sucesso com toda a área logística, que é um setor que tem crescido bastante nos últimos anos, em função da própria terceirização, das novas tecnologias, mas o nosso programa hoje é de avaliação, saber como foi o comportamento desse gigante setor em 2019, as perspectivas para 2020, já que o Chico Pontes é um estudioso do setor, é um investidor também do setor, e ele, mais do que ninguém, para ter a propriedade de estar aqui conosco, participando do nosso programa, ele que sempre entrevista, hoje ele é o entrevistado, né? Que vai aqui falar como é que foi 2019. Chico, cresceu, estabilizou ou foi retração? Não é uma estabilização, nem uma retração, é uma oscilação junto com o PIB do país, né? E além desse fator da oscilação do PIB, nós temos também um reenquadramento do setor com relação à parte operacional da carga. Então esse reenquadramento fez com que houvesse algumas flutuações de algumas empresas, mas no geral o setor transporte acompanha o PIB, né? E isso, por si só, mantido e não tendo mais nenhuma queda depois da crise lá de 14, já é um grande negócio com a perspectiva para 2020. Ótimo. Você já respondeu aí o que eu tinha aqui em mente, que era a questão do PIB, né? O crescimento econômico. Isso. Né? Mas que os nossos telespectadores também são muito interessados em saber, porque alguns estão querendo investir no setor, outros já são investidores, são empresários do setor. O que mais teve de novidade? Foi em novos tipos de serviço, foi tecnologia, né? Que eu acho que é um dos carros-chefes em qualquer setor, é a tecnologia, né? Isso. Mas o que é que predominou em 2019? São os ajustes, né? Além, como eu disse, hoje você tem várias empresas trabalhando com a longa distância, com carga fechada, e aí o conceito last mile está cada vez mais forte, né? Além de outros operadores regionalizados e um fracionamento das entregas só na ponta, com alguns operadores de moto, toda essa configuração, você atravessava o país com carga fracionada, hoje isso está diminuindo. Existe também as prateleiras que eles chamam, alguns magazines estão com as prateleiras estendidas, que eles chamam, tem algumas lojas são âncoras de estoque também pelo mix já previsto de venda, pela estatística trabalhada. Isso reconfigurou. E isso fez com que a flutuação do PIB acontecesse no setor como um todo, mas algumas empresas sentiram porque não se reenquadraram com relação a essas novas maneiras de trabalhar da logística nacional. No Black Friday, inclusive, as estatísticas apontaram que o volume das compras através do comércio eletrônico deu um salto. Isso foi muito bom. Isso, mas hoje você tem um transportador e você tem a venda via site e tem a venda via site. A maioria das lojas hoje tem o site e tem a loja física. Então você compra uma coisa num site, mas recebe lá em Teresina, recebe em Recife, já no local da loja. Então esse mix fez com que a carga chegasse antes. Porque você pode ter a opção de comprar no e-commerce, no comércio eletrônico, e lá no finalzinho tem a opção, você quer receber na sua casa ou você quer retirar na loja? Retirar na loja, os pequenos volumes você tira. Isso fez acontecer uma mudança brusca com relação à operação em si. E aí algumas empresas não perceberam, né? Então, isso são os fatores de ajuste que permitem com que o setor precise dessa dinâmica. E isso é tecnologia de gestão, é toda a parte de operação, que se a empresa não ficar pensando sobre isso, ela vai ficar para trás do mercado. Mas, assim, eu tiro pelo meu perfil de consumo no e-commerce. Se eu vou para o e-commerce, eu quero receber na minha casa. Sim. Né? Quem vai geralmente para o e-commerce, você quer ter a comodidade de não ir até a loja. Né? Se você compra no e-commerce e vai até a loja,
100% não foi, vamos dizer assim, eletrônico. São 3 possibilidades. Você compra no e-commerce e vem na transportadora depois de 15 dias, 20 dias, dependendo da maneira como ele unitiza a carga, ou você retira na loja, ou uma loja mais próxima entrega para você. E a entrega para você. Existe uma entrega local também. Então, existem as 3 modalidades trabalhando. Então, você pode ir para o e-commerce e, de repente, um magazine próximo da sua casa, tem um estoque lá e manda te entregar. Mas um dos pontos que eu ia lhe perguntar é sobre a dificuldade na gestão do estoque. Para o magazine, para esses grandes players que estão no e-commerce, para eles, é melhor que se entregue na porta ou que se vá tirar na loja? Porque se a pessoa vai tirar na loja, ele vai ter que ter o custo do estoque. Sim. Não é? Ele vai ter que ter o ônus do estoque, podemos dizer assim. Não é? Agora, tem outro ponto também, que se o consumidor vai lá, termina comprando outra coisa. Né? Isso. Como é que a loja vê isso aí? Isso é o seguinte, se você tem, por exemplo, uma rede de lojas, por exemplo, dá o exemplo de Fortaleza, e você estabeleceu que algumas lojas são âncora de estoque, o que é que a loja trabalha? Ela vai incentivar a venda daquilo que ela tem disponível localmente. Então, você imagina que às vezes está comprando, na realidade estão vendendo para você. Então, aquelas oportunidades são criadas porque existe uma estatística, um mix de venda. É o famoso desovar o estoque. Eu tenho um mix, eu sei que sai mais o celular, na televisão B, e cada época do ano existe uma venda de produto. Eu criei aquela campanha onde aquilo que está disponível é que eu vou vender. Como se fosse um restaurante, você chega a comprar nem tudo você pode tirar na loja. Nem tudo. Mas você tem um mix grande que já atende essa demanda. Porque muita gente compra, né, assim como nós fazemos, olhamos na loja, olhamos no site, pesquisamos o preço e vamos na loja ver se o preço está melhor. E há, em alguns casos, a diferença do preço. Né? Então essa diferença, esse comportamento faz com que você diga, eu quero esperar, ou eu entrego logo, ou eu retiro logo. Eu não sou cliente referência para nenhum shopping, porque eu não me lembro, por tudo que é mais sagrado, eu não me lembro a última vez que eu fui num shopping no Brasil. Né? Eu não tenho... Eu compro muita coisa na Amazon, Mercado Livre, né? E quando viajo. Mas aqui no Brasil, eu não sou parâmetro para compra de shopping, não, e sou adepto realmente do comércio eletrônico. Este ano, como é que se deu a concorrência no mercado? Houve concorrência? Houve muita disputa, briga de preço? Como é que se deu? Como é que foi esse ano? O comportamento hoje dos preços, na verdade, esse ano não teve muita oscilação para cima, e sim algum reenquadramento, discussão de preços com os fornecedores. E aí um outro fato é que as empresas não tiveram como repor as suas margens. Então, muitas conseguiram reduzir custo, outras bancaram para ver como é que ficaria 2020, esperando uma reação desse novo governo. E aí há um enxugamento, ainda vão fechar algumas empresas no mercado, algumas vão fechar porque não conseguiram. Muitas atiraram no escuro, isso, esperando uma coisa para esse ano que não aconteceu. Uma parte que o setor é muito carente é da gestão de números. O pessoal não sabe mitigar adequadamente os números. Muita gente trabalha com números globais e não estuda a estrutura que é mais no detalhe do custo de cada operação. Então tenta ganhar no volume, e isso é um setor que o custo variável, ele consegue, se você não trabalhar ele bem, ele consegue comer todas as suas margens a partir do embarque errado. Então não é, quanto mais eu aumento, mais o prejuízo aumenta se eu não tiver os custos na mão. Isso é uma coisa muito grave do setor. Isso é uma carência que é do próprio setor. Poucas empresas realmente têm os números na mão da forma como deve ser. Então, alguns clientes dão prejuízo. Acho que qualquer negócio tem que ter o número na mão. Mas é porque esse setor, alguns clientes dão prejuízo, outros dão lucro e o outro paga pelo outro. E isso não é uma coisa normal. Não é? Você pode até trabalhar com umas companhias aéreas que tem uma tabela price, e algumas empresas também estão trabalhando, onde o preço ele é escalonado, mesmo que você vai enchendo o avião ou o ônibus. Mas no geral ele dá lucro. E aí o transporte, o pessoal normalmente não tem, os empresários do setor não tem esse real conhecimento dos números ao ponto de ter segurança 100% do que está acontecendo no resultado.
Então, e nós, como prática minha, enquanto executivo de empresa, eu, a partir do nível de faturamento, eu já saberia uma margem prevista para o final do mês, se o faturamento se confirmar, a gente, pelos números, já sabe se vai dar margem ou não. E algumas empresas não têm esse conhecimento. Não faz revisão de contrato? Não, na verdade, não. São as rotas que são ruins? Na verdade, não trata o preço a cada cliente. Não trata, não cuida para que o mix de clientes dê lucro. E aí alguns clientes comam a margem dos outros em nome de uma possível referência de marca. Porque tem algumas rotas, por exemplo, uma das nossas empresas, nós temos clientes no Amapá. E ano passado nós fizemos uma campanha que, em conjunto com um software, nós enviaríamos um hardware, né, que é um equipamento. Isso. Olha que para chegar lá foi complicado. Mesmo a aérea dá trabalho. Muito complicado. E a nossa equipe fazendo esse monitoramento, né, que as empresas também fornecem, mas a carga não saía do canto, não saía, e ficamos até preocupados, né, se houve um extravio ou não. Isso é verdade. Como também este ano nós tínhamos uma consultora representante em Manaus e que ela nos enviou também uma encomenda de lá para cá. E também monitorando, esse foi correio, não andava. Não andava. A logística do correio ela não está muito boa, né? O correio passa por uma revisão. Mas tem casos que o correio até ele anda ligeiro, mas nos fluxos normais de todo mundo, né? Mas o ideal, quando você tem uma carga... Acho que isso depende também de cada base, né? Tem um gestor de base que não anda, tem base mais eficiente, quando você... podemos dizer assim, porque você tem suas filiais. Tem filial que é mais ágil, tem filial que o caminhão chega, para descarregar demora. Mas no caso de uma logística tipo Aeronorte, né, o ideal é que você pegue os operadores aéreos, que são pessoas altamente... que tem uma agilidade no processo e sabe qual avião, que horário colocar para chegar lá. Quando você joga uma carga dessa, que você precisa de uma entrega diferenciada, tipo courier, você precisa cuidar dela da mesma forma. Então você joga na mão da pessoa que ela tem atenção até entregar na mão da outra pessoa. Aí ela anda de uma forma adequada. Se você joga numa malha normal, ela vai entrar no caminhão e vai ficar fazendo transbordo até chegar ao ponto que você quer. Aí demora um pouco mais. E muitos empreendedores às vezes tem uma certa dúvida se é o certo ou errado. Se é fidelizar com um único transportador ou fracionar. Como é que tem sido o comportamento do mercado nos últimos tempos? Tem concentrado num único transportador ou tem fracionado o máximo possível para diminuir falhas, tempo, avaliar? Como é que tem trabalhado na verdade, os contratantes? Na verdade, depende muito do embarcador, né? Se você tem um frete, por exemplo, de um grande centro de embarque, que é São Paulo, esses centros de embarque, as empresas têm alguns sistemas, alguns softwares, onde elas analisam a performance e preço de cada empresa por região. Então, algumas empresas concentram o Nordeste com o Norte com outro, o Centro-Oeste com outro, o Sul com outro. Hoje, raramente, uma empresa entrega uma carga nacional, porque todos sabem que quando uma empresa é nacional, ela tem alguma perda de performance. Então, e aí, se você pegar a melhor do Nordeste, a melhor do Centro-Oeste, você vai ter um foco mais adequado. Quando se trata de um frete CIF São Paulo, quando é um frete FOB, então isso aí já não tem tanto esse cuidado, é mais o relacionamento na ponta, né, do frete pago em Fortaleza, em Teresina, em São Luís, você tem esse relacionamento. Esse frete FOB não tem tanto esse cuidado de tratar pela performance, é mais por um relacionamento e é uma entrega individual. Então, os grandes embarcadores é que tem esse cuidado que você está colocando, de usar software e analisar todo esse contexto, nível de serviço, preço, né? E aí ele consegue otimizar todo o seu processo logístico. Isso, cuidam basicamente disso, e aí jogam essa gestão em cima desse sistema, aí a resposta é bem mais adequada pela exigência dos clientes deles também. O Francisco Pontes é CEO da Redlog, que é uma transportadora
que tem crescido bastante, partindo do Ceará, e adotou um modelo de uma transportadora low cost, né? Chico, como é o conceito da transportadora low cost que você, acho que deu start no Brasil nisso daí? Isso, né? somos inéditos. Inclusive, se você no LinkedIn não segue o Francisco Pontes, siga lá, já está chegando nos 20 mil seguidores, né? Compartilhando aí sua expertise de logística, né? E como é o conceito low cost? A partir do que nós vimos no mercado aéreo, né, essa disputa com relação a preço, e o nosso conhecimento do setor, que desde 88 que a gente presta consultoria na área de transporte, né? E aí nós vimos que existe um nível de transportadora e de comprometimento de estrutura e de investimento pelo nível de faturamento que ela quer atingir no mercado, tá? E a partir do momento que você consegue trabalhar os números, né, e trabalhar a tua operação de forma mais variável e ajustar cada operação segundo a demanda de cada cliente ou de cada setor, e um alto nível de tecnologia para não agregar tanto mão de obra de gestão, né? E um outro ponto é que algumas empresas, hoje eu tenho alguns operadores que automatizaram o seu processo, tá? Esteiras, né? Um software bacanas, mas o mercado nacional ainda não tem o grande escala que acomode um equipamento desse que dê uma produtividade como tem nos Estados Unidos e na Europa, né? Porque a nossa logística aqui ela tem um grande defeito da regionalização pelo incentivo. Então 70%, 80% da carga nacional sai do Sudeste. Então você tem todo um processo. Quando você tem caminhões que saem de São Paulo, vem para Fortaleza, e só 15% só tem de carga para voltar, e você faz essa ida e volta, o teu custo, a volta é muito cara. E alguém vai pagar isso. Então, se você trabalha com modelo low cost, eu contrato o carro só de vinda. E o caminhoneiro ele vai buscar uma carga mais adequada para ele e vai sair, né? Então, você não força o custo. Então, e assim você vai tratando a cada etapa do processo da logística, você cuida desses números, faz fixo ou variável dentro de uma customização segundo a demanda de cada cliente do mercado que você quer atingir, né? Isso tudo, nós estamos implementando alguns softwares, né? Vamos usar alguns aplicativos, e com relação ao nosso crescimento, nós estamos no terceiro mês de operação, né? Apesar de a marca está bem fixada já, a gente está com a taxa média de crescimento de 30% a 35% ao mês, porque nós estamos entrando no mercado, né? E graças a Deus a marca tem uma aceitação muito boa. E aí nós vamos exatamente entrar nesse espaço. Não só a marca, o seu histórico, o seu currículo no setor que ajuda, que ligou com a marca, né? Ajuda, mas tem que se comprometer e pegar e aplicar o DNA naquilo que se compromete. E esse espaço está aí no mercado, né? Algumas empresas ainda estão com dificuldade de se reenquadrar num patamar novo do mercado que tem. Então nós temos o que eu chamo do empresário, muitas vezes são pessoas que construíram o setor, mas seguram um troféu e preferem morrer com o troféu na mão do que reestruturar a empresa, né? Que é o que está acontecendo, vai acontecer Isso. com o setor de transporte de passageiros, né? Isso. Terrestre. Que agora a partir do ano que vem ele está totalmente desregulamentado e vai ficar livre, né? E já tem operadores e aplicativo com passagem sem vendida com 60% de preço menor, com o mesmo nível de ônibus, né? E aí vai haver uma disputa de mercado, porque as rodoviárias são controladas pelos grandes operadores. Então vai começar a aparecer uma outra demanda de mercado, são as rodoviárias fora da rodoviária. Eu estive recentemente com o Marcelo Montealverne, que é o gerente de marketing da Guanabara, né? Isso. Um dos gigantes do setor. Isso. E ele me falou de toda essa adequação que estão fazendo, né, de buscando novas linhas que eles queriam entrar, que não tinham, né, e também revendo linhas que são prejuízo. Aí nesse ponto nós vamos ter um outro problema com a carga já é mais tranquilo. Com relação a pessoas, se algumas cidades ficarem abandonadas, o governo vai ter que intervir. Então, se você só quer operar o chamado filé, então em uma cidade não tem fluxo e não tiver... Como teve agora uma empresa
que aqui do Ceará que não quis mais e abandonou a linha. Isso. E aí? Isso, aí as pessoas vão migrar para um sistema menor, né? E nem sempre é o mais adequado, mas em se aplicando a regra... Vão ter que migrar para um sistema menor para se deslocar até onde tem a linha. Isso, vai dar dificuldade na sua, como está acontecendo com os bancos. Mas não tem como obrigar você a operar a linha. Se é livre, é livre. Não tem. O que vai acontecer é que vai ter um mínimo mix. Se aquelas linhas que você conquistou não vai poder abandonar de uma forma. Você vai escalonar mais. Em vez de passar todo dia na cidade, vai passar 2, 3 vezes por semana. Isso tudo vai ter que ser muito bem estudado a partir das primeiras mudanças. Né? É conhecido que o fator das greves dos caminhoneiros foi em virtude da quantidade de novos veículos que foram vendidos, financiados, né, em governos passados, e com o desaquecimento da economia, sobrou muita oferta, caminhão parado, prestação para pagar. Né? Isso. Como é que isso nos últimos melhorou, isso aí, acalmou mais, venderam os caminhões para quem precisava, para se livrar do boleto, como é que ficou? Hoje, se você for comprar um caminhão, você está com prazo até um pouco mais estendido. Não, mas eu digo a turma que comprou e não tinha serviço. Isso. Então, quando começaram a parar os caminhões, e agora a economia deu um pequeno aquecimento, de repente alguém tinha parado os caminhões, não tinha motorista também, e aí correu-se atrás de novos caminhões também, e as indústrias tinham baixado o nível de produção. Isso faz com que tenha que fazer todo um processo. Então, se aquecer minimamente acima do que o governo está dizendo, não vai ter caminhão, ou não tem motorista. Porque hoje é um outro fator interessante, é que o motorista de caminhão, ele não forma mais o filho para ser motorista de caminhão. Isso é cultural. E isso aí está em vários setores. Nos Estados Unidos você tem já, na Europa, caminhões autônomos. Né? Mas aqui as nossas estradas não permitem o caminhão autônomo porque nós estamos muito buracos. Não, vai demorar muito tempo para... Algumas linhas, talvez, de uma ponta a outra, de um estoque ao outro, ainda vá. No mas plano, né? Na estrada nacional não consegue. É isso aí, eu ia entrar. O nível de segurança nas estradas melhorou? Precisamos... Segurança que eu digo de vários aspectos, com relação aos assaltos e com relação à qualidade das vias. Os assaltos, com esse novo governo, houve um combate maior e diminuiu relativamente, porque existe uma maior abordagem com relação a isso, e tem as tecnologias. Mas com relação às estradas, nós vamos precisar de pelo menos 10 a 20 anos para chegar no patamar que seria o ideal para o Brasil andar bem. Porque nós estamos tudo sucateado e nós não temos investimento previsto. Os investimentos são ínfimos em cima das necessidades, das demandas. Né? E isso é de muita tristeza. Eu que faço sempre a rota, prefiro ir de carro, às vezes vou Fortaleza, Natal, aquele trecho, você entrando na cidade de Natal, eu acho que tem bem uma década que aquela duplicação está parada. Né? E que se for retomar, todo o dinheiro que foi gasto ali foi pro ralo. Hoje você tem... Vai ter que se refazer. Com certeza. Hoje você tem lá nos levantamentos da CNT, que é a Confederação Nacional de Transporte, tem toda essa demanda mapeada. Então todos os anos eles reportam isso e passa governo, sai governo, né, e o Brasil está sem recurso. Não sei, o ano que vem possivelmente deve ter alguma coisa de obra, né? Estão envolvendo até o Exército de novo para construir, que faz grandes obras. O Exército sempre fez grandes obras, mas as nossas necessidades chegam a 10 a 20 anos para chegar num patamar que diria, agora estamos no caminho. Até nós publicamos, está no portal economicnewsbrasil.com.br, que a China pretende crescer em 2020 de 6 a 6,5%. E um dos itens que eles estão colocando para atingir essa meta de crescimento é o investimento em infraestrutura. Aqui no Brasil eles acabaram de ganhar uma ponte ali na Bahia. Eles entraram e ganharam para fazer a infraestrutura no Brasil. Né? Isso deverá, se houver uma segurança jurídica, e com certeza os grandes investidores nessa área virão para o Brasil. O transporte rodoviário hoje é um dos setores que ainda
sofre bastante com a informalidade, ou isso também com a chegada do MEI, entre outros itens de formalização, isso regularizou? Tem diminuído, né? Ainda temos muita informalidade na parte de mão de obra mais baixa, né? A nível ali de ajudantes, né? E a formalização das empresas vem através da própria regulação fiscal, né? Os sistemas todos, hoje o Estado acompanha tudo de todo mundo nas empresas, tudo que você faz, o Estado toma conhecimento da emissão de qualquer documento, né? E o que há de informalidade, basicamente, é como eu coloquei, a parte da gestão. Então, há uma necessidade de uma profissionalização da gestão, principalmente das pequenas e médias empresas de transporte. Então, isso é uma coisa que... Porque hoje você tem a carga da mercadoria, mas a nota da mercadoria, aliás, desculpe, a nota da mercadoria, mas a nota do serviço. Tem o conhecimento eletrônico. Então, isso o Estado tem todo esse conhecimento. Eu digo assim, muitas empresas negociam com caminhoneiros frete menor em que ele não paga o encargo? Hoje é raridade isso, porque até mesmo você adequar... Isso acontece mais no transporte urbano? Isso pode acontecer no... Ou intermunicipal, interestadual é mais difícil. Mas o intermunicipal também está mais difícil acontecer, porque você tem que adequar hoje o seu nível de movimentação financeira com a emissão de documentos, né? Então hoje as Cefaz tem como acompanhar os teus markups de aquisições e marcação para ver se aquilo está adequado. Então hoje é mais raro isso. Existe. Em toda atividade no Brasil tem sempre alguém que busca outro caminho. Mas no transporte isso tem diminuído bastante. Nós estamos num patamar bem mais alto de regulação disso aí. O que carece um pouco na gestão e um pouco na terceirização de mão de obra. Isso tem que ser mais Continuando formalizado. na questão tributária. Ano que vem, acho que uma das principais pautas de 2020, do primeiro semestre, deverá ser a tão sonhada reforma tributária que os brasileiros, os empresários, esperam aí há 20, 30 anos. Como o setor tem visto esse assunto? Tem defendido alguns itens dessa reforma, algumas mudanças, a questão de exoneração de folha? Como é que vocês têm visto isso aí? Uma das instituições que mais trabalham nisso, além da CNT, nós temos a Intensei Logística de São Paulo, que é a entidade de classe, né? Então eles estão diuturnamente em cima desse movimento. Então a parte de respeito, o nível de impostos no Brasil, hoje o setor está lá entre 35% e 37%. Então você ter lucro ou não, 35%, 37%, o Estado recolhe de você. Então, independente de você dar lucro, o Estado sempre vai ganhar. Então, isso é um sócio, né? Um sócio majoritário. Sem investimento zero, né? Porque ele tem que responder com infraestrutura e nem sempre responde. Mas o setor, as representatividades do setor, os sindicatos, a parte de federações e toda a estrutura do setor, sempre que esse assunto entra, o setor vai sempre junto. E há uma discussão contínua de sugestão do próprio setor. Então isso é uma coisa que faz parte da pauta diária do setor. Muito bom. Continuando aí, 2020, que a pauta do nosso programa é a avaliação de 2019 do setor logístico e 2020, que já estamos batendo a porta. O que é que você vê para o próximo ano, não somente dos seus negócios, investimento em logística, mas o que é que você vê de que vai ser item cada vez mais, a tecnologia eu acho que é um deles, né? Isso. Mas o que é que você já está se antecipando, vendo para 2020? O que nós vamos ter como novidade é o que nós já tivemos nos últimos anos, algumas empresas vão... Inclusive temos outros grandes players entrando, disputando aí o transporte, vamos dizer assim, a entrega rápida, como a 99, né, que vai disputar com Rappi, com Log, com outros aí, né? Poderemos ter a privatização dos Correios, se isso vai avançar ou não. Isso é uma pauta constante. Né? Inclusive, muitas grandes empresas do exterior, como o próprio Jack Ma, da Alibaba, já se demonstrou interessado
uma privatização dos Correios. Né? Internamente, o que os empresários de logística têm discutido sobre o próximo ano? Isso. Então, além do fato de algumas empresas que estão em dificuldade de fechar, nós teremos ainda algumas aquisições. Né? Esse ano nós tivemos algumas aquisições interessantes de empresas de fora, comprando empresas nacionais, né? E essas empresas... Mudança de geração, né? De sucessão empresarial. Isso, nós tivemos alguns fatos, temos alguns fatos, assim como tem em alguns setores, onde a geração seguinte não quer o negócio do pai. Ou não se preparou, ou está em outra atividade. Isso não acontece só no caminhoneiro, que o filho não quer ser caminhoneiro. Não. O filho do transportador da grande empresa também não quer mais ficar na área de transporte. Isso, ele foi criado de uma forma diferente, quer investir em outras coisas, acha que aquilo dá muita dor de cabeça, que é um negócio isso, realmente... no passado, nós tivemos até um dos temas dos nossos programas anteriores, que foi com a participação do Fred Pinho, que foi justamente sucessão empresarial. Que antes o filho do empresário ele já era criado para ser o sucessor do negócio dele. Hoje não, com várias frentes de tecnologia, de tudo. Hoje o filho, você não sabe se o filho vai suceder o seu negócio e na hora de partir para uma sucessão, você vai ter que vender. Isso. Então esse é um fato que em vários negócios está acontecendo isso. O filho não quer dar continuidade. Mas o que está em mudança aí, vai ser cada vez mais agressivo, é o que você falou. A última milha da Leste Maio, então os operadores de ponta vão fazer a diferença nessa logística de distribuição. Então, aquele foco que cada um dá naquilo de quem contrata, isso vai ajudar bastante. Isso tudo aliado a uma tecnologia de aplicativos que faz com que a unificação das cargas por região fique facilitada. E esse movimento natural do mercado, das grandes aquisições e algumas empresas grandes que serão forçadas a se redesenhar para atender esse novo modelo da logística nacional. Isso é uma coisa que eu chamo, que muita gente se pega na vaidade, não, a minha empresa tem que estar em todo o Brasil, mas se não sobrar dinheiro, ela não vai estar em todo o Brasil. Então o importante é ver se sobra o dinheiro. E algumas empresas estão já no ponto de esgotar toda a gordura que tinha em caixa. Né? Até mesmo algumas empresas internacionais compraram, operadores nacionais, e de repente tiveram que 2, 3 empresas virou uma que não é a metade das 3 que foram compradas. Exatamente por esse ajuste de custo, né? Antes você tinha um setor via informalidade, existiam margens que você de fato não acompanhava, a parte fiscal dos últimos 5, 6 anos, que foi muito bem regulada pelo Estado, isso forçou um resto dos números do setor, e algumas pessoas não evoluíram nisso. E recentemente também os gestores da startup Log anunciaram também que pretendem investir no transporte aéreo de carga. Né? Que eu vejo que isso é muito bom, porque existe uma certa carência, né, no transporte aéreo de carga. Existe, e estão entrando aí... Como também existe de passageiros. Existe algum trabalho sendo feito fora do Brasil. No Rio Grande do Sul tem um projeto para aqueles dirigíveis, que leva aí uma carreta, né, com custo bem menor. Tem uma série de projetos que ainda estão... Dirigível mesmo? Isso, Então você tem drones que vão fazer entrega. Existe uma coisa que foi trazida do mercado de fora, que são os pontos de retirada. Então existem algumas empresas trabalhando em São Paulo. A RAP, inclusive, já anunciou uns robôs de entrega, né? Isso. Já estão sendo desenvolvidos. E os pontos de retirada? Por exemplo, você tem ali uma livraria, ou uma papelaria, uma lanchonete, onde é um ponto de encontro, o operador vai lá, te habilita e te paga para alguém tirar a carga lá, porque isso leva fluxo para alguém consumir e ele tira aqueles volumes fracionados, pequenos volumes. Isso houve um redesenho. Se um caminhão faz uma rota, não perde muito tempo, deixa essas cargas rápido e cada uma pessoa vai buscar a carga no seu bairro. Como é nos Estados Unidos, você vai comprar alguma coisa, o operador diz, você quer receber com prazo mais longo, mais rápido, ou quer retirar na loja. Então você vai ter umas 2 ou 3 modalidades para trabalhar. Né? Então isso é um modelo que foi trazido dos Estados Unidos, da Europa. Todo esse desenho vai reconfigurando a nossa logística. Então não cabe mais esses grandes estoques que tinham transportadoras com armazéns enormes, e você vai ter que realmente enquadrar para atender essa demanda mais fracionada em cada região. Este programa tem o apoio do Sebrae. Você, pequeno, microempreendedor,
para organizar o seu negócio. Conheça a unidade do Sebrae na sua cidade e conheça os serviços oferecidos de cursos, consultorias, para que possa organizar e impulsionar o seu negócio. Sebrae é apoiador do Diálogo Empreendedor. Chico, estamos chegando final de mais um programa. Hoje recebemos o empreendedor Francisco Pontes, fundador e CEO da Redlog, que é uma empresa de logística que startou no Brasil o conceito de transporte low cost, que aqui fez uma avaliação conosco sobre os números de 2019, o que é que foi pauta em 2019 e também conversamos sobre 2020, não só a reforma tributária, mas outros itens ligados à tecnologia que podem ter muitas mudanças no ano que vem, que, se Deus quiser, que a nossa economia deslanche, né? Fico muito obrigado. As considerações finais aí estão com você. Eu que agradeço. Realmente o setor ele vai realmente começar. Lembrando que o Chico Pontes também faz parte novamente da nossa TV Economic News e aqui apresenta semanalmente o Log News. Deu uma paradinha agora para fazer um check-up e agora apresentou para a TV o check-up tudo 100% e agora vai retomar com a nova série de entrevistas, sempre com muita pauta interessante para o setor logístico. Eu que agradeço. E vamos ter algumas novidades, não só no programa, como também estaremos inaugurando dentro do programa com relação como é que você contrata uma transportadora, como é que você contrata um operador, como é que você faz os cálculos disso tudo, porque o mercado é muito carente desse conhecimento. Então nós vamos colocar em pauta isso nos nossos programas. E eu agradeço a oportunidade, é sempre bom e agradável estar aqui com você. Muito obrigado, meu amigo Chico. E já fica o convite para retomar aqui, para sempre trazer as novidades do setor. Você que é mestre, entrevistar também no seu programa. Eu gosto também de entrevistar. Tá certo. Você é um grande amigo. E um grande professor da área. Muito obrigado e até o nosso próximo programa.